Olá, querido irmão, querido amigo, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa Papo Franco, com um novo formato. E estreando esse novo formato, nós vamos conversar com ele, que é um pastor jovem da atualidade, tem aí poucos aninhos de consagrado, do meio batista, da Convenção Batista Brasileira. Ele que assumiu uma postura diante de tantas coisas que temos hoje em dia, uma postura reformada, mais conservadora, contrariando a posição de muitos jovens hoje em dia. Eu estou falando, para mim é um prazer conversar com ele duas vezes. Primeiro, porque estou falando com outro pastor, colega, amigo, e segundo, porque é o meu irmão também, né, o pastor Alcino da Silva Alves, vulgo Pastor Neto. Então é assim que ele gosta de ser chamado, Pastor Neto. Tudo bom, Pastor Neto? Como é que vai o senhor? Como é que andam as lutas nesta época de pandemia? Graça e paz, Beto. Tudo bem? Eu chamo de Beto porque ele é meu irmão, tá, gente? A gente tem essa intimidade. Nós estamos aqui, né, na quarentena, no isolamento, tentando se adaptar a essa nova realidade, tentando produzir novos materiais para a igreja que sejam relevantes para a atualidade, para as pessoas. E estudando bastante, né? Produzindo muito sermão, preparando o nosso canal, né? E, enfim, tentando abençoar o povo de Deus aí, né? Já já a gente vai falar um pouquinho desse canal, mas deixa eu... Você está pronto para falarmos de assuntos um tanto quanto polêmicos? Podemos ficar à vontade para conversar sobre política, posição teológica diante do quadro político, de como você assumiu essa posição reformada, o que te levou, o que isso mudou na tua vida e o que você pretende passar para os jovens através do seu canal. Está pronto para responder tudo isso? Vamos embora. Vamos embora. Então, em primeiro lugar, eu gostaria, para quem não conhece o Pastor Neto, que o Pastor Neto contasse assim, um pouquinho de sua vida, conversão, como foi que você chegou até aqui. Bom, eu tenho 30 anos de idade, não tenho problema de falar a minha idade, né? E sou filho de pastor, embora meu pai ele foi consagrado apenas quando eu tinha por volta de 12 para 13 anos de idade. E quando ele era seminarista, eu tinha uns 7 anos mais ou menos, ele pregou um sermão e eu não entendia ainda como que eu ia à igreja e não era crente, né? Como minha família frequentava a igreja e eu não era convertido, na minha mentalidade infantil, né? De criança ainda, de 7 para 8 anos. Então, meu pai ele era seminarista na Igreja Batista Monte Hermon, onde nós fomos criados, e ele pregou um sermão em Apocalipse 6, falando dos 7 selos do Apocalipse, falando da ira de Deus, falando do pecado, falando da necessidade de arrependimento. E ao final da mensagem ele falou que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna, né? Então, naquele momento, alguma coisa aconteceu de diferente. Eu era muito pequeno, mas eu lembro que algo aconteceu de diferente. E daquele dia em diante eu me entreguei a Cristo, me batizei cedo, fui batizado, né, cedo com 11 anos. E desde então, firme nos caminhos do Senhor. Eu tive um processo nesse meio tempo, de lá até aqui, eu tive um período muito difícil, que foi quando meu irmão faleceu, o do meio, né? Nós temos um irmão, né, Beto, que é falecido. Eu passei um ano nessa época brigado com Deus, né, afastado, chateado, né, muitas perguntas. Mas com um ano depois, o Senhor usou um pregador bem conhecido chamado Billy Graham. Eu ouvi um sermão do Billy Graham que realmente impactou a minha vida, isso em 2008, final de 2008, não tem problema falar o nome do programa, né, que foi ao ar naquela época, Minha Esperança Brasil, pode falar, né, foi ao ar pela Bandeirantes, pela Rede Band, Bandeirantes, e naquela época eu fui alcançado novamente,
né, pela palavra, e estamos aí até hoje. Depois disso, quer que eu entre na vida ministerial já? Pode ir. Fala pra gente como você chegou até o seu pastorado. O que foi influência da família? Foi influência de amigos, dos pais? O que te levou a chegar até o ministério? Te levou até lá? Então, nessa época que Deus me recuperou, eu realmente fiquei muito impactado. Foram 3 sermões do Billy Graham e eu fiquei muito impactado. E no segundo eu queria trabalhar mais para Deus. No segundo dia eu já estava com esse incômodo. Então eu vi aquilo, comecei a orar, comecei a pedir uma direção a Deus. E no outro dia fui para o serviço, fui trabalhar. No outro dia eu senti como se Deus estivesse falando para mim que eu deveria pregar, né? Na época eu não dei muita bola, eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? Só que de lá para cá começaram as evidências de que era isso mesmo, entendeu? Por exemplo, eu comecei a pegar gosto pela leitura, que eu não tinha gosto pela leitura. Comecei a pegar gosto pela leitura. Eu li livros de homilética, li a Bíblia, que eu não lia tanto, né, com tanta frequência. E depois da morte do nosso irmão, piorou, aí que eu não quis ler mesmo. Mas quando o Senhor me recuperou, eu voltei ao Evangelho de João, li o Evangelho de João todo. E cada vez que eu lia, eu ficava mais impactado ainda. Então, adquiri um gosto pela leitura, pelo conhecimento de Deus. E aí eu li um livro do James Braga sobre sermão expositivo, e ele dava algumas orientações muito, muito interessantes, principalmente para quem é iniciante, né? E eu enchi um caderno, assim, um monte de esboços que eu fazia, né? E fazia muitos esboços de pregação, mas não tinha coragem de apresentar os esboços, né? Mas gostava muito de fazer esboço. Até que, de repente, meu pai, que era pastor na igreja, nessa época já era pastor, da Igreja Batista Monte Calvário, ele começou a pregar um sermão, um esboço meu ou outro, de vez em quando. Ele ia lá, pegava, os irmãos na igreja gostavam, até que um dia ele me chamou e falou, eu estou orando a Deus para que alguém me ajude, né? Na verdade, voltando só um pouco, né? Quando eu quis realmente aprender a pregar, eu queria pregar, eu queria aprender, pelo menos. Eu chamei meu pai e perguntei se ele tinha algum livro que ensinasse a pregar. E ele falou que tinha livros e tal. Eu não sabia nada, eu não sabia o que era homilética, não sabia o que era nada. Mas eu tinha vontade de conhecer, curiosidade. Então, foi ele que me deu esse livro do James Braga, e ele disse que estava orando por uma pessoa para ajudá-lo, né, no púlpito da igreja. E aí, aí sim, eu comecei a ler, fiz um monte de esboços, não tinha coragem de apresentar na igreja, até que um dia ele falou, por que você não apresenta? Aí eu, não, eu tenho vergonha. Ele falou, mas seus esboços, eles estão bons. Você não é nenhum teólogo e tudo, mas para uma pessoa que não tinha teologia, eram esboços muito bem preparados, estruturalmente e tal. E aí ele me deu uma chance no culto de quarta-feira, me deu 5 minutos, né? Depois os minutos foram aumentando um pouquinho mais, eu fui perdendo a timidez. E aí os irmãos gostavam, é importante salientar isso porque um dom precisa da aprovação da igreja, né? E os irmãos gostavam, eram edificados. E aí depois de um tempo, eu quis fazer psicologia. Eu fui fazer psicologia. Eu fiz poucos meses do primeiro semestre de psicologia, até que eu fui assistir uma aula de teologia no Seminário Batista Logos, lá no Jabaquara. E aí eu simplesmente me encantei. Né? Larguei o curso de psicologia para aprender teologia. Né? Qualquer pessoa me chamaria de louco, né? Como é que você vai largar um curso de psicologia no começo ainda, né? Para fazer um curso de licenciatura em teologia, mas não sei, algo me chamava. Então, eu fiz o curso e sempre sentindo vontade de pregar, sempre sentindo vontade de
cuidar das pessoas, de edificar vidas. Acho que até por esse desejo, eu também quis fazer psicologia na época, né? E aí, eu sempre tinha muita vontade, mas eu ainda muito tímido, eu sou muito tímido. Irmãos, eu sou muito tímido. Você que é tímido aí, acha que por causa disso você não consegue ir para o ministério, olha, Deus trabalha nessa área da vida da gente. Na minha ele trabalhou. Até que eu tive uma situação interessante que eu falei, tá, Senhor, se o Senhor me quer no ministério, então eu não quero ser conduzido ao ministério pelo meu pai. Porque ele é meu pai. Ele é pastor, mas ele é meu pai. Então eu quero que o Senhor me dê um mentor. Um outro mentor. Alguém que possa me mostrar uma visão diferente de ministério. Para que eu tenha uma outra ideia. E não só do meu pai. Aquela história de fugir da barra da calça do pai, né? Então, e amadurecer, né? Se desvincular, amadurecer, crescer. E aí eu recebi 3 convites de 3 pastores. Eu orei sozinho e recebi 3 convites. E os 3 convites que eu recebi, para os 3 convites eu dei a mesma resposta. Eles me queriam trabalhando na área de jovens, com jovens, e enquanto isso eles iam me ensinando, né? Me mentoreando. E aí, para os 3 eu falei a mesma coisa. Eu falei, olha, não dá para eu assumir esse compromisso, porque eu trabalho e tal, né? Trabalhava muito, né? Era gráfico. E aí, mas orando a Deus, pedindo. Como é que a gente ora, pede a Deus, Deus responde e a gente não quer, né? A gente rejeita. Como pode? Né? Você vê o tamanho da minha timidez. E aí, uma vez eu fui trabalhar e quando eu cheguei lá, a empresa tinha parado de exercer suas funções. Então, eu falei, meu Deus do céu, agora como é que eu faço? Né? Então, aí eu fiquei, né, tive um período financeiro difícil na época, e me faltava dinheiro para muita coisa, viu? Até para comer, assim, a gente, sabe, ficava assim, orando a Deus, ia fazer um freelance aí, que chama freelance, né? Na nossa época era bico, né? Era bico mesmo. Eu sou Para tempo. ganhar uns trocados para comer. Mas nunca me faltou dinheiro de seminário. Nunca me faltou dinheiro de seminário. Então, eu fiz a licenciatura dessa forma. Eu já havia rejeitado os convites dos outros pastores, então eu estava sem perspectiva, né? Então, com muito custo, fiz o seminário Batista Logos. Em dezembro de 2012 eu terminei o curso, mas eu sabia que eu precisava de um bacharelado. Eu queria fazer um curso bacharelado. Queria estudar, queria aprender mesmo. Aí fui para o interior de Pernambuco naquela época, fiquei 6 meses à frente de uma congregação a pedido do meu irmão, Roberto. Ele era pastor na Bahia, numa igreja na Bahia, e me pediu para cuidar temporariamente de um ponto de pregação na cidade de Cedro, em Pernambuco. Eu fiquei lá 7 meses, né? Cheguei lá, a igreja estava com 5 pessoas, e quando findou o meu tempo, nós estávamos com 80 pessoas, muitos novos convertidos, em muito pouco tempo. E aí a igreja queria que eu permanecesse, que eu ficasse como pastor da igreja, ia pedir meu concílio e tudo. Mas eu sentia que eu precisava de mais, eu precisava de algo mais, precisava de um curso melhor, de um curso mais aprofundado, na verdade. O curso CETA foi muito bom, né, o seminário que eu fiz, Logos. Só que era um seminário de licenciatura e portanto, não tem a mesma profundidade de um curso de bacharel em teologia. Não tem. Então, eu orei novamente a Deus. Senhor, o Senhor quer mesmo no ministério? Então, me abre as portas para um curso de bacharel em teologia, porque eu não tenho dinheiro, a igreja que me quer não pode pagar um curso para mim, nós tentamos na época,
e chegou a um denominador comum, porque a igreja não tinha recursos. Eu fiz oração na sala da casa da sogra do Roberto, irmã Maria, e saí, fiz oração em silêncio na mente, saí, quando eu estou na calçada, a cunhada do Beto me chama e diz, um pastor de São Paulo te telefonou, quer falar contigo. E quando eu atendi era o pastor Cleverson Bigarani, antes da convenção conhece o pastor Cleverson Bigarani, e ele falou, olha, eu estou aqui em oração e eu quero investir na vida de um seminarista, de um vocacionado, Deus me colocou esse desejo em mim, de investir no vocacionado, então eu te liguei, eu quero saber se você topa. Aí eu já tinha rejeitado 3 respostas de Deus, não ia rejeitar a 4ª, né? Já era demais, né? Aí eu falei, topo. Aí ele, então eu te espero aqui em São Paulo para conversarmos com maior objetividade. Aí eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, e aí conversamos, e ele me indicou a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que é a melhor faculdade teológica do país, na minha modesta opinião. E assim, eu quase caí para trás. Meu Deus, eu só queria um curso de bacharel, não precisava ser na teológica. Aliás, deixa eu aqui fazer um adendo. A Faculdade Teológica de São Paulo tem como diretor o Lourenço, não é isso? Isso, Lourenço Estênio Rega. E dá mais informações aí dessa faculdade. Você, então, é formado como bacharel pela Faculdade Teológica de São Paulo, que fica em Perdizes, lá em Perdizes. Que Sou formado lá, Deus me levou para lá. Fiquei encantado, né? Porque lá eu tive aula com o Itamir, que depois se tornou meu amigo. A gente tem um carinho enorme. O próprio Lourenço, gosto muito do Lourenço. Enfim, tive aula com o Jonas Madureira. Esse não tive o prazer de ser tão próximo, porque ele só foram 6 meses de aula com ele, mas foram 6 meses que, nossa, compensou. A Paula Quatti, Lucas Merlo, enfim, todo aquele pessoal, quadro de professores, Joerley, né? Enfim, Kenji, como posso esquecer do Kenji, que ele foi o meu orientador, né, no TCC. Kenji Então, deixa eu te dar um presente. Desculpa te contar mais uma vez. Eu vou te dar um presente para você que acompanha o canal, que é inscrito, você que está chegando no canal. Lourenço será um dos nossos entrevistados aqui no Papo Franco logo, logo. E que baita entrevista, hein? Que baita entrevista. Vai valer a pena muito, muito mesmo. Falando em faculdade teológica, fala pra gente, explica pra gente aqui, para o telespectador, qual a importância que a Faculdade Teológica de São Paulo teve na sua formação ministerial, já que você colocou pra gente que já tinha uma licenciatura. Qual a importância da teológica na tua vida? Já que você falou na Faculdade Teológica de São Paulo, eu queria que você colocasse aqui em poucas palavras qual a importância que a teológica teve na tua vida ministerial, já que você colocou para a gente que já tinha um curso de licenciatura. Qual foi a importância na tua vida ministerial na teológica? Assim, o curso no Seminário Batista Logos, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom mesmo. Eu recomendo. Só que, primeiro, eu fiz um curso de licenciatura. Na teológica, eu fiz um curso de bacharel. A profundidade é maior. Os temas abordados são mais abrangentes. E a teológica, ela tem algo de bom, que ela é um espaço democrático. Entendeu? Ela é um espaço democrático. Então, lá, você não tem só pastores arminianos, calvinistas, não, ou só TMI, você tem de tudo. Você tem de tudo. E lá, você é incentivado realmente ao confronto, ao estudo. E então, a teológica, ela te prepara, em primeiro lugar, para ser um pastor batista da convenção. Por quê? Porque ser batista é se acostumar com o que pensa diferente. Nós batistas, nós zelamos por isso. Muita gente
critica essa nossa liberdade, fala que as igrejas batistas deviam ser todas uniformes, a mesma coisa. Eu digo o contrário, porque nós temos como princípio a autonomia das igrejas. Então, e outros princípios, né? A responsabilidade individual, o sacerdócio universal. Então, tudo isso nos leva a essa pluralidade. Né? Então, a teológica nos prepara para ser um pastor batista. E, em segundo lugar, ela nos prepara intelectualmente para pensar de acordo com as nossas pesquisas, mas sempre nos dando uma visão ampla a respeito dos assuntos e não trazendo uma ideia só, um pensamento só. Teológica é um espaço democrático. Então, quando alguém vai à teológica, tem que saber isso, né? E tem que saber que está indo para um ambiente que, a meu ver, é maravilhoso, porque não tem monopólio de pensamento lá. Lá o pessoal é democrático. A pergunta que eu quero fazer agora, Neto, é o seguinte. Agora nós vamos começar a apimentar um pouco a nossa conversa, né, o nosso papo. Reforma. Um assunto que para uns é uma modinha nova. A gente já ouviu pessoas se referir à reforma como uma modinha nova, a garotada da reforma. Muita gente se referia à reforma deste jeito. Então, como foi que você teve contato com a reforma? Se o Logos é responsável por isso ou não, né? Se a teológica foi responsável por isso ou não, como foi que você encontrou essa questão de si? Porque, como você colocou aí, a teológica é um espaço democrático, maravilhoso. Mas o pastor Neto, hoje, no seu ministério, defende uma linha reformada, que é uma das linhas da nossa convenção. Não é isso? Como foi esse encontro com a reforma e o que de impacto isso trouxe para a vida do pastor Neto, em primeiro lugar? O que é reforma? Então a pergunta é: o que é a reforma? Como você teve contato? Em primeiro lugar, como você teve contato? Qual foi o impacto que ela trouxe para a tua vida? E o que é esse movimento da reforma? Tá. A reforma, ela é uma série de doutrinas derivada do pensamento dos reformadores do século XVI, né? Os principais deles, Lutero, Zwingli, Calvino, Martin Butzer, enfim, Philip Melanchthon. Então, a teologia reformada, ela deriva dessa época, dos reformadores. E dentro da teologia, daquilo que se chama reforma protestante, nós temos dois tipos de reforma. A reforma evangélica de Lutero e a reforma reformada de Calvino. Embora eles tenham pensamentos parecidos, em muitos pontos, mas eles divergem em outros. Então, a linha de reforma que eu sigo é a reforma reformada de João Calvino, e não a reforma evangélica de Lutero. Tem muita coisa igual, mas tem alguns pontos que são divergentes, né? Como eu conheci a teologia reformada? Bom, o primeiro contato que eu tive com a teologia reformada foi através de um seminarista de uma das igrejas onde meu pai pastoreou. Só que eu, novo, nunca tinha ouvido falar naquilo, né? Como qualquer pessoa se choca, né? Tem aquele primeiro impacto. Então, eu fiquei meio assim, né? meio um pé atrás. E aí fui para o Seminário Batista Logos. Lá encontrei o Seminário Batista Logos. Ele tem uma influência nesse meu lado reformado, sim, mas não só, né? Então, ali eu tive o primeiro contato real mesmo com a teologia reformada, quando eu comecei nas aulas de sistemática, de modo ainda elementar, né? Então, em princípio, eu odiei a teologia reformada, né? Eu odiei a teologia reformada. E aí eu fiz uma coisa que eu acho que é comum a muitos, que foi estudar a Bíblia para tentar contestar a teologia reformada. Então, comecei a estudar a Bíblia, e quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu me atrapalhava. Então, nesse assunto. Então,
chegou um momento que eu falei o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu não sou nem arminiano, não sou nem calvinista, eu sou de Jesus. Então, falei, vou esquecer essa história. Isso 2011. Vou esquecer essa história e tudo. E aí eu fiz, logo depois, eu fiz hermenêutica. O seminário estava trabalhando na época ainda do lado muito devocional dos alunos, que é uma coisa muito interessante no Seminário Batista Logos, que deveria ser copiado, a maneira que eles trabalham, a vida devocional dos seus alunos. E aí, um dia eu estou em casa, começando a engatinhar, nas regras hermenêuticas, quando eu estava lendo a Bíblia toda, estava começando a aplicar aqueles ensinos na minha leitura bíblica, e me deparei com Romanos 11, 9, 10, e aí chegou no 11. E aí eu li o capítulo 11, versículo 35, que diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quando eu li essas palavras, ali o meu coração vibrou, eu tomei assim, fui invadido por um impacto enorme, e pronto, dali em diante comecei a amar as doutrinas da graça, porque se Deus me escolheu porque ele viu alguma coisa, alguma fé em mim antes da fundação do mundo, isso não é uma escolha, isso é uma recompensa. Eu não tinha nada para oferecer a Deus, não tinha nada, eu só tinha pecado, e mesmo assim Deus me escolheu. Então, enfim, aí a partir daí a vida mudou, né? Essa é a graça da graça, que as pessoas não entendem, que é de graça. Exatamente, que é de graça. Aí você perguntou qual foi o impacto que ela teve na minha vida, né? O impacto que esse encontro com a reforma trouxe para a sua vida. Olha, eu percebo o seguinte, que é importante falar antes o seguinte, que não é porque uma pessoa não é reformada que ela não seja salva por Jesus, né? A salvação é pela graça, não é pela reforma. A reforma é um conjunto de doutrinas que, a meu ver, consegue explicar melhor o todo bíblico, né? No entanto, como eu entendo que a teologia reformada é um pacote doutrinário que consegue explicar melhor, não é perfeita, a teologia reformada não é perfeita, porque ela ainda assim é um produto do pensamento humano, lógico, derivado da escritura, mas ainda assim é derivado de um pensamento humano que pode falhar, mas eu creio que ela é a que melhor consegue explicar o todo bíblico. E a partir daí, nós temos benefícios, nós somos edificados, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o fundamento da teologia reformada, a base, né, a doutrina base, chave, para quem quiser mergulhar na teologia reformada, é a doutrina da depravação total. Essa doutrina, ela explica o que o pecado fez no ser humano. Então, o que é a depravação total? A depravação total, ela fala que quando Adão pecou, e ele era o nosso representante, a nossa natureza, a natureza humana mudou de tal forma que o pecado corrompeu todas as áreas da existência humana, todas as faculdades mentais, tudo, inclusive a espiritual. Portanto, o homem não consegue mais escolher a Deus livremente, porque ele sempre será influenciado pelo pecado. Como Spurgeon diz, ele tanto não quer quanto não pode, tanto não pode quanto não quer. Quando a Bíblia fala, vocês não querem vir a mim para ter vida, não quer porque a vontade está corrompida pelo pecado. Então, por exemplo, um impacto diante de uma doutrina como essa, eu passei a ser, por exemplo, a pessoa mais paciente, né? Mais paciente, porque não depende só da pessoa se livrar de um pecado, não depende dela. Para nós reformados, eu respeito, não se ofenda aí quem não for, mas não, é o que nós entendemos, né? Não depende da pessoa. Então, e nós estivemos do outro lado, estamos ainda em muitos pecados, em muitas áreas da nossa vida, ainda estamos lutando. Então, isso me tornou um pouco mais paciente. No evangelismo, eu aceitei mais os nãos,
porque é frustrante você passar um dia inteiro de evangelismo e ouvir não, 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 não. Você começa a se perguntar se você está em pecado, o que está acontecendo. Mas não, é a resposta natural que qualquer ser humano dá ao chamado do evangelho. É dizer não. Então, enfim, são muitos os benefícios que eu encontrei, né? E aí, quando eu migrei para a faculdade teológica, eu vi muitas doutrinas, muitos pacotes doutrinários, muitas teologias, mas sempre que eu era confrontado, e eu passei 4 anos sendo confrontado, né? Quanto mais eu era confrontado, mais o meu estudo me deixava mais sólido nas doutrinas da graça. E saí de lá muito mais consciência e firmeza teológica, né, a respeito da teologia reformada do que quando eu havia entrado. Então ela teve uma importância muito forte. Agora também me ensinou a respeitar aqueles que pensam diferentes e que a Igreja Batista ela tem uma pluralidade. Não dá para a gente exigir de um batista ser reformado, todos reformados. Eu sou, tem quem não é. Então todos nós fazemos parte da mesma denominação. Então isso já até responde a pergunta que posteriormente eu faria de como um reformado se porta frente aos que não são. Porque a gente vê assim extremismos, né? Uhum. Como eu já ouvi o absurdo, creio, aí eu estou dando a minha opinião, né? Que eu nem quero dar para fazer isso, mas só para você entender a pergunta. Uhum. Eu ouvi, a minha opinião foi um absurdo, alguém que se diz reformado afirmar que quem não é da reforma não prega a verdade. Então, como é que você lida com essa verbalização? Eu não concordo. Eu separo da seguinte forma. Nós temos verdades essenciais que são comuns a todos os cristãos. Está inclusive no Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos é o documento que é mais importante para se conceituar essas verdades mais básicas. E você tem doutrinas periféricas. A teologia reformada ela está dentro das doutrinas periféricas. Quando nós falamos em doutrina periférica, nós não estamos querendo dizer que a doutrina A ou B não é relevante. Não é isso. É só e simplesmente que ela não é determinante para a salvação. Entende? Ok, entendi. Ela tem seus benefícios, mas ela não é determinante para a salvação. Não é ela quem vai dizer quem eu devo chamar de irmão. Perfeitamente. Então, consegue conviver com qualquer outra linha de pensamento tranquilo. Sim, eu consigo. Agora, o grande problema é, por exemplo, um pastor batista reformado que segue a linha que eu sigo, a igreja tem que entender e ver se o perfil é o perfil dela, porque um pastor reformado, ele vai pregar, muda, olha, a doutrina reformada, ela muda a nossa cosmovisão a respeito de tudo. São paradigmas que nós quebramos e construímos outros no lugar. Então, a igreja ela tem que saber, quando ela vai convidar o ministro, que ele tem aquele perfil e ele vai pregar daquela forma. E ela vai aceitar a pregação daquele ministro. É lógico que tem que haver muito respeito, é óbvio. Mas também tem que haver essa compreensão de parte a parte, né? Ok, a gente está terminando aqui, por incrível que pareça, nós estamos terminando a primeira parte da nossa entrevista, né? Nós já passamos aí mais de um bom tempo aí nessa primeira parte da entrevista e a gente já começou a esquentar o assunto. Então, eu vou botar um pouquinho mais de lenha agora na fogueira e a gente vai entrar nos assuntos um pouco mais polêmicos,